Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Batismo no Espírito Santo. Eu gostaria de mostrar nesse momento e fazer uma oração com vocês também, mostrando que o batismo no Espírito Santo, o dom de orar em línguas, é não só da Bíblia, mas daquela que trouxe a Bíblia, a igreja. Então o que nós queremos agora é mostrar por que nós oramos em línguas, por que nós buscamos ser cheios do Espírito Santo. E vamos pedir um grande Pentecostes para esse centro de eventos e todos os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de televisão. E repita comigo: eu quero esse Pentecostes. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito Santo. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, querido irmão e querida irmã, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Quem escreve o livro dos Atos dos Apóstolos é São Lucas. Do mesmo modo que ele começa o Evangelho dizendo: eu te escrevo, ó Teófilo. Ele começa também o livro dos Atos dos Apóstolos dirigindo-se a um tal de Teófilo. Tem algum Teófilo aqui? Se tiver, levanta a mão. Vocês não são teófilos, não? Sabe o que é Teófilo? Teo, Deus, Filo, filho. Então quem é Teófilo, levanta a mão. Teófila também, filha de Deus. Então as mulheres ficam bravas. Ele escreve a cada filho de Deus. E São Lucas vai começar assim: em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, é a eles que manifestou vivo depois da sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Após a paixão, morte e ressurreição, Jesus apareceu durante 40 dias. Este é o 40º dia. Essa leitura é feita na festa da ascensão de Jesus ao céu. São as palavras últimas de recomendação a Jesus, são as últimas instruções de Jesus aos apóstolos e discípulos que ele escolhera. E no versículo 4, nesse 40º dia depois da paixão, morte e ressurreição, Jesus diz assim, versículo 4: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da palavra de seu Pai, que ouviste, disse ele, de minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo
daqui a poucos minutos. É a promessa de Jesus: vós sereis batizados no Espírito Santo. São Paulo nos ensina: há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Só existe um batismo sacramental, que é aquele que você recebeu pelas mãos do sacerdote, diante de testemunhas escolhidas. Mas quando Jesus fala do batismo no Espírito Santo, Ele não está falando de um batismo sacramental, mas de um mergulhar em Deus, de estar nos braços de Deus, de nascer de novo, como Ele disse para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de São João. Ele promete: vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês vão ser repletos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Vocês serão cheios. E nesse momento ele ainda fala, ele continua fazendo a promessa. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Meu irmão e minha irmã, preste atenção. Olha como esses homens que seguiram Jesus eram de cabeça dura. Pensavam que Jesus viria trazer um reino terreno, queria fazer Israel se tornar um país tão rico como na época de Salomão. Eles não estão percebendo que a salvação de Jesus é universal, e que a mensagem do Evangelho é para eles serem encorajados para falar desse reino a todo lugar. E Jesus fala no versículo 7: respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos e nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Versículo 8, quem puder ler comigo, leia. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até mesmo até o confim do mundo. Aqui no Brasil e lá em Portugal. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará o que, gente? Vamos falar junto, vai dar o que? De novo, bem forte. Para quê? Para ser mártir. A palavra testemunha vem da palavra mártir, dar a vida. Confessar que é de Deus, mesmo se você for morto. Eles não tinham coragem, eles eram fracos. Pedro havia negado Jesus frente a uma simples empregada. Eles precisavam deste Pentecostes, ou seja, deste infundido Espírito Santo nos seus corações. Por isso Jesus fala: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força para ser testemunha. Jesus promete, e isso acontece no 40º dia, e Jesus sobe ao céu. No 41º dia, eles vão para um lugar chamado cenáculo. Quem aqui que já foi em Jerusalém, levanta a mão. Quando você vai em Jerusalém, você fica encantado com aquelas muralhas, com aquelas construções muito antigas. Porém,
é preciso lembrar: Jerusalém ao longo da história foi destruída 15 vezes e reconstruída 16. A pior destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70 da era cristã, quando a 5ª divisão do Império Romano, sob o general Tito, invadiu a Terra Santa e destruiu tudo, e não ficou pedra sobre pedra, sobrou apenas uma parede do templo de Jerusalém. E como é que se chama essa parede do templo de Jerusalém? Como se chama? Muro das Lamentações. Até hoje nunca mais reconstruiu. Ficou destruído toda Jerusalém. Mas há um historiador romano, isso é história, agora estou falando de história, não é só Bíblia. A Bíblia acompanha a história. Há um historiador chamado Flávio Joséfos, romano, que conta a destruição de Jerusalém e disse que apenas um prédio ficou em pé. Da época de Jesus, quando você vai em Jerusalém, nos lugares cristãos, só tem um lugar que não ficou arrasado. E qual é ele? O cenáculo de Jerusalém, o lugar onde se celebrou a primeira Eucaristia e o lugar que foi derramado o Espírito Santo. Acabou-se a antiga aliança, não mais existe o sacrifício antigo da lei judaica. Acabou a antiga aliança, ficou a igreja da Eucaristia em pé. Glória a Deus! É nesse lugar. Vai lá para o versículo 14 do capítulo 1. Vai lá. E quem é que está com eles orando? Eles vão ficar 9 dias orando, porque eles vão para o 41º dia, eles vão para o cenáculo. O Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Ora, 50 menos 41, quanto que dá? 9. É a primeira novena do Espírito Santo. É o primeiro seminário de vida no Espírito Santo. Eu não esqueço o meu seminário no final de 77 para 78. Eu não esqueço aquele dia. Eu não esqueço o dia em que eu estava na porta de uma igreja fumando. Eu era do mundo, era um homem mundano completamente. Não gostava das coisas de Deus. Mas um jovem veio até mim e disse: Roberto, Jesus te ama. Jesus quer entrar no seu coração. Ele falava com a Bíblia debaixo do braço. E lá antes de 1980, mais de 40 anos, eu olhei para ele: onde foi que você encontrou esse Jesus vivo? Para mim Jesus era o chefe, o homem lá de cima, distante. Ele fez um convite e que eu aceitei. Sabia que era o Espírito Santo trabalhando em mim. Olha, nós iremos à colônia Santa Marta. Nós temos uns jovens, que nós somos uns jovens de Jesus. Eles tinham o batismo do Espírito Santo. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu me lembro que aquele jovem disse: vamos à colônia, o ônibus vai sair aqui da igreja às 9 horas da manhã. Eu estava dentro do ônibus. A colônia Santa Marta fica num município vizinho de Goiânia. A colônia Santa Marta, isso antes de 1970, lá para 78, 77, era uma colônia de leprosos. Havia um hospital que cuidava dos leprosos. Em volta do hospital tinham
um vilarejo que tinham constituído ali casinhas muito simples, de pessoas que tinham sido abandonadas pela família e que ficaram com sequela da hanseníase, nome vulgar, lepra. Era lá que nós íamos passar o dia todo. Eu tinha entrado naquele ônibus porque um jovem havia me anunciado Jesus pela primeira vez na minha vida. Eu não sabia quem era Jesus. E aqueles jovens iam por aqueles casebres, tocando violão, cantando. De repente um dos moradores disse assim: vocês precisam conhecer o João Batista. É o homem mais alegre de toda a colônia Santa Marta. Só que ele fica no hospital. E fomos para aquele hospital. Havia um corredor no meio, quarto de ambos os lados. O quarto dele era o último. Tinha telhado, mas não tinha forro. Eu fiquei no corredor, os jovens entraram tocando violão, e eu não tive coragem de entrar no quarto daquele homem chamado João Batista. Fiquei do lado de fora, escutando tudo, lembrando dos meus tempos de criancinha simples, que quando apagava o lampião, a lamparina, quando a gente era pequenininho, e a gente lá do quarto, os 7 filhos, a gente virava para o pai e falava: bença, pai, Deus abençoe meu filho, bença, mãe, Deus abençoe meu filho. Os 7, tudo no seu quarto lá, mas lá do lugarzinho da gente, a gente pedia a benção e passava o som por cima. Assim estava eu ali no meio daquele corredor. De repente o João começou a contar brincadeiras e casos, engraçado demais, e o povo morria de rir. Os outros internos vieram também entrando no quarto. Opa! O João Batista está fazendo brincadeiras e contando casos. De fato ele era um homem alegre. Então ele pediu um violão emprestado. Eu me lembro que ele pegou uma música até parodiada. Eu me lembro que ele pegou uma música: por onde tu andares, na certa encontrarás a Deus que te ama, e quando encontrares, não deixe jamais. Ele quer te encontrar, Ele quer te encontrar, Ele quer te encontrar. Eu resolvi entrar e ver aquele homem tocando violão, aquele homem tão alegre. Quando entrei no quarto, tive um grande susto e escorei na porta. Um homem alegre não tinha olhos, mas 2 buracos no lugar, caquinhos de dente de uma gengiva apodrecida pela lepra, mas sorria um sorriso que eu, no meu coração de jovem revoltado, eu não sabia dar. A perna esquerda havia sido amputada na altura do joelho devido à progressão da doença. Mas o que mais me impressionou é que ele havia tocado o violão com o toquinho dos dedos. E aquele homem não tinha nada para ser alegre, todo mutilado pela lepra, sequelado. E eu virei para ele e disse assim: cara, você é muito alegre. Ele se virou para mim com aqueles buracos de olho. Parecia que estava olhando na minha alma. Ele disse assim: jovem, não podemos nos entristecer por causa de pequenos reveses que acontecem na vida da gente. Pequenos reveses, pequenas coisinhas. Eu saí dali engasgado. Foi para o final do vilarejo.
A minha vontade era gritar por Deus. Eu não tinha coragem. Essa promessa: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Eu não tinha força nem para proclamar o nome de Jesus. Eu não tinha coragem. Eu era um homem covarde. Eu era um homem afastado de Deus. Mas pela primeira vez eu gritei por Deus. Ali fui para um final do vilarejo, no meio de uma relva, ajoelhei e gritei até as lágrimas secarem de tanto chorar. Eu estava vazio, e é vazio quem não tem Jesus. Então ali sozinho eu senti que Deus falava no meu coração: há quanto tempo eu te procurava. Hoje era eu olhando através daqueles olhos sem buracos, olhando para ti. Eu que sorri para ti através daquela boca quase sem dentes, e aquela mão com um toquinho de dedos que tocou o violão. É a minha mão te chamando. E dentro daquele quartinho daquele homem mutilado pela lepra, morreu Roberto Velho, e eu encontrei a alegria do João Batista, a alegria que não passa, que se chama Jesus. Amém. Minha vida mudou. E eu fui fazer esse seminário com Maria. Olha o versículo 14 do capítulo 1 de livro dos Atos dos Apóstolos. Olha aí. Eu fui fazer esse seminário na paróquia Santo Antônio. Olha o nome, como é que chama? Onde a Neuzinha era do Ministério de Música. Só que ela só foi dar chance para mim, para namorar comigo, em 81. Ela cantava, e que gracinha. E ela cantava e me encantava. E me encanta até hoje. Glória a Deus. Então, ali eu fiz o meu seminário com Maria. Olha o versículo 14 do capítulo 1. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Tanto aqui como em Lucas 8:19, em outras passagens, em nenhum lugar da Sagrada Escritura fala que os irmãos de Jesus são filhos de Maria. Em nenhum lugar da Bíblia. A palavra de Deus faz distinção, fala Maria, mãe de Jesus, e com ele estão seus irmãos. O que a igreja quer dizer? Que o lugar dos irmãos de Jesus é no cenáculo com Maria. Ela é esposa do Espírito Santo. Por isso, se você quer um Pentecostes perene, se você quer um Pentecostes que dure, não existe Pentecostes sem Maria, a esposa do Espírito Santo. Impossível. É fogo de palha. Sem Maria, fogo de palha. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos bem alto, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Qual foi o primeiro dom derramado no Pentecostes? O dom de orar em línguas. E aqui esse dom, ele serve para dois fins, o dom de orar em línguas.
para evangelização, xenografia e para a minha oração e edificação pessoal, glossolalia. Parece um tranca-língua, não parece, gente? Vou explicar, calma aí que eu vou explicar. A manifestação do Espírito Santo se dá através de línguas que todos entendiam na língua materna. A alegria era tanta que eles se sentiam perto de Deus, perto do céu. Diferente daquela Babel, da confusão das línguas, agora o Pentecostes reúne todas as línguas e todos compreendem, porque é a língua do amor, é a linguagem do amor. A xenografia, ou orar numa língua para a pessoa ser evangelizada. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho e uma devoção toda especial, que é Santo Antônio de Lisboa. Alguns chamam Santo Antônio de Pádua. Para mim é Lisboa porque nasceu em Lisboa. Morreu lá em Pádua, mas ele era de Lisboa, bem português. Amém. Aí, ó, tá vendo? O padre falou amém. Foi um dos santos maiores pregadores da igreja. E na primeira vez que ele foi chamado ao Vaticano para pregar para os cardeais, quando ele pregou pela primeira vez, todos os cardeais do mundo, várias partes do mundo que estavam ali, inglês, francês, italiano, alemão, árabes, partes da África, do Oriente Médio, da Ásia, todos os bispos ouviam e entenderam na língua materna. Ou seja, a pregação de São João, a de Santo Antônio, foi tão poderosa que aquela pregação evangelizou, como no Pentecostes. Deus pode fazer isso. Isso é para evangelizar, para mostrar que Deus supera a barreira das línguas através do amor. E qual foi o resultado? Eles ficaram tão cheios do Espírito Santo que desceram as escadarias do cenáculo e não puderam ficar mais fechados ali. E Pedro, aquele que tinha negado, que havia negado Jesus 3 vezes frente a uma simples empregada. Olha agora a coragem de Pedro. Ele faz um discurso talvez de uns 20 minutos, não se sabe o tempo, mas foi breve. E a pregação de Pedro foi tão poderosa que converteu mais de 3.000 pessoas que se ajuntaram ali, vendo a alegria dos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, essa alegria aqui na Canção Nova contagia. Essa alegria está espalhando pelo mundo. É a sua alegria, é a alegria de quem está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas Pedro, a pregação dele é tão contundente, tão forte. Pegue os versículos 37, 38 e 39. Pegue aí, versículo 37, 38 e 39. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos do íntimo dos seus corações e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: o que devemos fazer? Vire a folha. Irmãos, Pedro respondeu: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Versículo 39, me acompanha. Pois, bate a mão no ombro do lado, a promessa é para vós, repete, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A promessa é para mim, para os meus filhos. Diga glória a Deus. Eu quero essa promessa realizada em minha vida.
Meu irmão, a promessa do Pentecostes não era para ficar há 2000 anos, mas essa promessa, ela é para hoje. Por isso eu vou explicar agora para vocês que o batismo do Espírito Santo, ele continuou sendo ministrado pelos apóstolos até os pagãos. E o primeiro dom que se manifestava quando as pessoas eram batizadas era o dom de orar em línguas estranhas, glossolalia. Repita comigo: xenogracia é o dom de orar em línguas para a evangelização. Glossolalia é o dom de orar em línguas para a minha edificação, para eu ter uma comunhão plena com o Espírito Santo. Vamos ao capítulo 10 aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, e vamos ver que quando a família de Cornélio manda Pedro orar pela família toda, lá no capítulo 10 diz assim, no versículo 44, Pedro foi falar para pagãos que nem sabiam quem era o Espírito Santo, mas no versículo 44 diz assim: então Pedro ainda a falar, estando ainda Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que, repito bem forte, o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e a glorificar a Deus. Qual foi o primeiro sinal de que eles começaram a ser cheios do Espírito Santo? Esses pagãos da família de Cornélio, qual foi, meu irmão e minha irmã? Começaram a falar em outras línguas. Capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, pegue lá, capítulo 19, versículos 1 em diante. Aqui é o momento em que Paulo vai a Éfeso, e ele encontra alguns cristãos que nem conhecem o Espírito Santo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos. O que é discípulo? Seguidor. E Paulo pergunta então: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? O que eles respondem, gente? Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Parece o católico tradicional, não parece? Tem gente que ainda pensa que o Espírito Santo tem uma pombinha, que para pegar o Espírito Santo eu preciso armar uma arapuca. É uma pessoa. Eles acreditavam em Jesus, amavam, mas ainda não tinham sido batizados, mergulhados. Eles não tinham comunhão com o Espírito Santo, não eram guiados pelo Espírito Santo. Eles precisavam dos carismas, eles precisavam de ferramentas do Espírito Santo para trabalhar, e eles não tinham. O que Paulo vai fazer? Ele pergunta: então, em que batismo fostes batizados? Versículo 3. Responderam eles: no batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que havia depois de vir, isto é, em Jesus. Então Paulo, versículo número 6, e quando Paulo, aqui o versículo 5, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas.
e profetizaram. Paulo e os apóstolos, ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, eles impõem a mão e pedem que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. E o primeiro carisma que se manifesta é o dom de orar em línguas. Segunda parte, vamos entender o que é o dom de orar em línguas. Vamos entender na prática, na teologia e aos olhos da igreja. Vamos entender? Vocês gostariam, sim ou não? Vamos em frente? Passe para o próximo livro, Romanos 8, 26 e 27. Pegue lá. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha o que diz a palavra: outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos como devemos orar. Não sabemos quando a gente vai orar, nós somos fracos. Mas São Paulo diz assim, leia de novo o versículo 26. Outro sim, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos, o que, gente? Inefáveis. O que é gemido inefável? Inexprimível, ininteligível, que não tem explicação. Quando eu começo a orar, eu me sinto criança nos braços de Deus, e eu começo a orar, e o Espírito Santo vem auxílio à minha fraqueza, porque nós não sabemos como devemos orar, e nem o que pedir, e o Espírito Santo intercede comigo com gemidos, e sem explicação. E o versículo 27 diz assim, na tradução da Bíblia Pastoral: e aquele que sonda o coração, sabe quais são as necessidades que nós temos, e pede de acordo com a vontade de Deus. Isso na tradução da Bíblia Pastoral. Quando você ora em línguas, meu irmão, o Espírito Santo sonda o seu coração, e através desses gemidos inexplicáveis, inexprimíveis, Ele vai sondando o seu coração. Quem aqui que já fez endoscopia, levanta a mão aqui. Pois bem, e quando você faz endoscopia, para quê? A sonda vai lá dentro. Senhor, eu sei que Tu me sonda. Sei. Que povo lindo. Se me assento ou me levanto? E me assento ou me levanto. Conheces meus pés, quer sentado ou quer andando, quer sentado ou quer andando. Sabes todos os meus passos. E antes que haja minha palavra, fala, solta a voz. E antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces, sei que em tudo me conhece. Solta a voz. Senhor, eu sei que Tu me sonda, Senhor. Nota 10 para vocês. Vocês são um povo lindo. Olha, você entendeu? Quando você ora em línguas, o Espírito Santo, o que ele faz dentro do seu coração?
Ele sonda. Vamos entender no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, para nós pedirmos esse batismo do Espírito Santo e pedir o dom de orar em línguas a todos os que estão aqui e em casa também. Pegue Romano, 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Quando São Paulo escreve a carta aos Coríntios, não é para explicar dom, não é para aconselhar pedir o dom somente, não. Eles já eram, a comunidade dos Coríntios, eles tinham tanto dom que fazia confusão. Parece os tempos de hoje, mas era uma confusão bonita de quem quer que Jesus seja o Senhor da sua vida. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 2, há uma explicação muito bonita e que a gente tem que prestar muita atenção, porque em um versículo tem grandes ensinamentos. Versículo 2: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Vamos trocar em miúdos? Leia de novo o versículo 2. Primeira parte: aquele que fala em línguas não fala aos. Então o dom de orar em línguas não é para compreensão humana. Segunda parte do versículo 2: senão a Deus. Então o dom de orar em línguas é um dom de colóquio. Chique, a palavra colóquio. É um dom de conversa entre eu e Deus. Não chame o dom de orar em línguas de língua dos anjos, porque o diabo é um anjo e ele poderia compreender sua linguagem. É orar no Espírito. E o diabo não sabe que você ora. Quando você ora em línguas, só Deus entende. O diabo não pode entrar no seu pensamento. Ele tem sugestões para saber quando uma tentação dá certo ou não. Mas quando você ora em línguas, você não fala aos homens, senão a, pois fala coisas misteriosas. Misteriosa é que não tem compreensão. Sob a ação do, você está submisso. A pessoa, quando vai orar em línguas, ela não vai entrar em transe não. Como dizia o saudoso Padre Léo, juntos: deixa de ser, de novo, deixa de ser anta. Você é submisso, você não perde a razão. Repita o versículo 2: aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas somente a. Quem é que entende? Pois fala coisas o quê? Misteriosas, sob a ação do Espírito. Então quando eu oro em línguas, quem está agindo? Eu submisso, eu com a minha vontade, eu quero orar em línguas. A hora que eu quiser parar, eu paro. Eu não compreendo o que eu falo. Então para que presta? Se eu oro em línguas e eu não entendo o que eu falo, muita gente pergunta, fala assim: para que presta? Versículo 4. Leia o versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Vamos repetir o versículo 4 junto? Aquele que fala em línguas, o que acontece? Edifica-se a si. Você quer ser edificado espiritualmente? Agora eu vou ler o catecismo da Igreja Católica. A Igreja Católica oficialmente aprova o dom de orar em línguas. O catecismo é a palavra oficial, é a constituição da igreja. O Brasil tem uma constituição, e a constituição da igreja é o catecismo. Aqui está a palavra que não pode ser mudada ou contestada, porque ela vai de encontro com a palavra. O catecismo explica
a Bíblia à luz dos olhos da igreja, iluminada pelo Espírito Santo. Aqui está o resumo do depósito da fé. E olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2003. Qual que é o parágrafo? Escreve aí uma nota de rodapé da sua Bíblia, põe assim, põe um asterisco no versículo 2 e põe embaixo assim: Catecismo, parágrafo 2003. Vai ficar chique. Quando alguém falar que o dom de orar em línguas é besteira, você fala: a igreja aprova. Põe uma nota de rodapé aí. Isso é importante. E olha o que a igreja... Vocês não leram no versículo 4 que aquele que fala em línguas edifica-se a... Então repita comigo: eu quero ser edificado. E o versículo 4 diz assim, parágrafo 2003: os carismas são graças especiais, segundo a palavra empregada por São Paulo, que quer dizer favor, dom gratuito, benefício. Presta atenção. Presta atenção. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acha-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Que lindo! O dom de orar em línguas está a serviço da edificação da igreja. E igreja somos? Igreja somos? Se você se edifica, você está edificando a igreja. Entendeu? E o que fala São Paulo no versículo 5? Olha aí. Ora, desejo que todos faleis em línguas. São Paulo ia querer uma coisa inútil para você. Fala comigo: não. Bem forte. O que diz o versículo 5? Ora, desejo que todos faleis em línguas. São Paulo vai fazer uma explicação muito prática do dom aqui no capítulo 14, versículo 14. Pegue aí na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. O que diz? Está escrito desse jeito. 1 Coríntios 14, 14. Se eu oro em virtude do dom das línguas, preste atenção, se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu entendimento fica... O meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Leia de novo o versículo 14. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu lembro de uma amiga nossa, que um dia ela foi fazer uma oração lá no quarto dela. Ela ajoelhou, está orando em língua. De repente, ela olha para cima e começa a ver que o quarto dela está cheio de teia de aranha. E ela começou a orar em língua assim, repensando assim: a hora que terminar a oração, vou pegar uma vassoura, acabar com essas teias de aranha. E orando em línguas. Você pode orar em línguas pensando em teia de aranha. Versículo 15. Aí São Paulo dá receita. Então o que fazer? Orarei em espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei em espírito, mas cantarei também com o entendimento. Não é que eu vou entender o que eu estou orando, mas quando eu pego uma palavra de Deus e não estou entendendo, eu tenho o catecismo para me ajudar, mas muitas vezes para aquela palavra me ensinar o rema, o centro, eu oro em línguas, e o Espírito Santo me dá o
entendimento. Eu me lembro de uma vez na minha vida que eu estava com um problema tão grande, tão angustiado, eu começava a chorar, eu andava no carro e chorava, chorando sem parar. Eu senti que o Espírito Santo queria falar comigo. Quanto mais eu orava, quanto mais angustiado, mais eu orava em línguas, para que o Espírito Santo me desse um entendimento, o que estava entristecendo o meu coração. Até que um dia, orando em línguas e chorando, angustiado, eu parei o carro e derramei o coração e orei em línguas chorando. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu não quero que você faça essa viagem de carro. Eu não quero que você faça essa viagem. Eu não fiz essa viagem, estaria morto. Os intercessores daquela cidade tinham visto um carro batido, 5 intercessores. O Espírito Santo não queria que eu fosse de carro. Não queria. Então você entendeu o que é o dom de orar em línguas? Quando você ora em línguas, o Espírito Santo lhe dá o entendimento dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Você não sabe como aconselhar um filho, ore em línguas por ele. Você não sabe como falar ao marido. Às vezes você está irritada, e se você falar irritada com o marido, ele vai falar uma palavra atravessada, não vai cair o coração. Ore em línguas, que o Espírito Santo vai lhe dar um entendimento como falar. Versículo 18, leia aí. Ora, graças a Deus, oro em línguas mais do que todos. Porque que São Paulo foi o maior dos pregadores, o maior dos evangelizadores? Porque era o que orava mais em línguas. E repita comigo: eu quero esse dom. Eu quero orar em línguas. Eu quero ser como São Paulo. A gente tem que pensar lá em cima. A nossa meta é lá em cima. Para terminar, vamos pegar os últimos versículos do capítulo 14. Você vai pegar o 37, 38 e 39. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 37, 38 e 39. Vamos ler juntos? Vamos lá. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que essas coisas que vos escrevo são um mandamento do Senhor. Versículo 38. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. 39. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém não impeçais falar em línguas. Está claro ou não está claro? E eu não estou fazendo nenhum desvio teológico ao afirmar que o dom de orar em línguas é mandamento. Leia de novo o versículo 37 e você vai entender. Se alguém se julga profeta ou agraciado dos dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são o mandamento do Senhor. Agora você pode ignorar? Versículo 38 fala: se você quiser ignorar, que ignore. Agora leia o versículo 39. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar. Agora bate a mão no ombro do irmão. Porém não impeçais falar em línguas. Não impeçais, não impeça esse dom. Não impeça esse dom em nome de Jesus. Ficou claro, gente? Vamos recordar o que nós falamos. Nós começamos falando da promessa do batismo do Espírito Santo em Atos 1. Mostramos em Atos 1,14 que os apóstolos ficaram 9 dias com Maria no cenáculo. Mostramos que o Pentecostes foi derramado sobre os apóstolos. E o dom de orar em línguas se divide em 2 aspectos: xenogracia para evangelização e glossolalia para minha edificação e oração pessoal. E vimos no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 37, 38 e 39,
que a promessa é para nós. Vimos lá no capítulo 10, versículo 44, que em diante, que o batismo do Espírito Santo foi ministrado sobre os pagãos, pelas mãos dos apóstolos, e o primeiro carisma que se manifestava era a glossolalia, orar em línguas. Depois vimos, lá no capítulo 19 do livro dos Atos Apóstolos, versículo 1 em diante, que a imposição das mãos de São Paulo, os discípulos de Éfeso recebiam o dom de orar em línguas. Depois pegamos Romanos 8, 26 e 27 e mostramos ali que o dom de orar em línguas é o Espírito que ora em mim com gemidos inefáveis, e é um sondar. E depois pegamos vários versículos do capítulo 14, versículo 2, que fala: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito, como está no Romanos. Só Deus entende. E o versículo 4 fala que o dom de orar em línguas está a serviço da minha edificação pessoal. E eu ainda peguei o catecismo. E mostrei que nós, orando em línguas, não estamos desobedecendo a igreja. A igreja aprova oficialmente o dom de orar em línguas. Claro, nada pode ser com confusão. Tudo tem que ser com amor. Eu vou respeitar o meu irmão que não tem um dom de orar em língua, não vou ficar orando para ele. E o dom de orar em língua não me torna melhor. Eu sou cristão do mesmo jeito. É uma ferramenta para me ajudar na minha edificação pessoal, mas tem que ser usado com dignidade e ordem. Em alguns lugares os nossos pastores pedem para em público nós temos um recato e um cuidado administrativo para não escandalizar as pessoas. Em alguns lugares os nossos pastores pedem uma obediência inteligente. Você não vai ser uma anta e usar esse dom para escandalizar as pessoas. Mas o dom é para minha edificação pessoal, e eu quero esse dom. Você deseja esse dom? Quer ou não quer? Você deseja um batismo do Espírito Santo? Então nós vamos voltar lá no início da renovação, cantar aquela música, Eu Navegarei. Nós vamos agora, você vai ficar em pé, nós vamos clamar esse Espírito Santo para você. Vou convidar o Padre Duarte Lara para me ajudar nesse dom de orar em línguas aqui, para me ajudar a nós pedimos um Pentecostes para vocês. Nós vamos pedir um derramamento do Espírito Santo, nós vamos pedir uma graça especial. Eleva suas mãos em palmas e diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Presta atenção, talvez você já tenha o dom, você vai orar com mais poder. Muitos aqui que estavam frios na fé vão voltar a orar, que pregavam e tinham parado de pregar a palavra, vão voltar a pregar. Aqui Deus vai suscitar novos apóstolos nesse lugar, vai tocar no coração de pessoas para voltar a ter uma vocação sacerdotal, religiosa. Então nós vamos cantar de todo o coração agora: eu navegarei. Eu navegarei. Levante as mãos. Maria, 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 Maria. Yala Maria, Yala Maria, Yala Maria, Yala Maria, Yala Maria, Yala Maria, de todos os meus sentimentos, ilumina, Senhor, todos os meus projetos, cura todas as feridas, todo trauma, todo complexo, toda a fobia. Fortalece, enche de coragem, dá-nos sabedoria, dá-nos audácia, dá-nos inteligência, prudência. Forma em nós, Senhor,
o coração de Jesus. Te pedimos, Divino Espírito Santo, o coração de Jesus. Só tu podes fazer esta obra, mas ninguém formar em nós a imagem de Jesus. Clame com fé. Eu vou convidar as pessoas que ainda não têm o dom de orar em línguas e gostariam de receber. Se você quiser sentar numa cadeira ou ajoelhar, os irmãos em volta vão impor as mãos nos ombros respeitosamente. Você vai impor as mãos e vai orar com essa pessoa para ela receber o dom de orar em línguas. E quando alguém orar por você, você vai sentir vontade de orar em outra língua. A voz é sua, mas o linguajar é de Deus. O dialeto, o jeito de orar é seu. A vontade é sua. Você tem que ter vontade de soltar a voz. Nós te pedimos, Jesus, que essas pessoas aqui em casa, aquelas pessoas nos mais diversos lugares que chegam à rede Canção Nova de comunicação, derrama um novo Pentecostes, preparando a tua vinda, Jesus. Eu te peço, Jesus, que mande o Espírito Santo agora, preparando o nosso povo, preparando-nos para a tua chegada. Nós clamamos agora de coração, manda o Espírito Santo agora, e você vai começar a orar, a soltar a voz. Muita gente vai ser curada, como o Padre Duarte começou a orar, de traumas, de sofrimento, de tristeza. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, e tudo aquilo que entristecia seu coração irá embora. E a alegria que eu conheci do João Batista vai entrar no seu coração, a mesma alegria, a alegria de ser de Jesus, a alegria de pertencer a Deus. Solte a voz, deixe essa linguagem fluir nos seus lábios, e você vai sentir muito amor, vai sentir uma alegria, uma presença de Deus do seu lado, dentro de você. Se o irmão recebeu, ergue ele, dá um abraço no irmão, na irmã, você, e fiquemos em pé para essa conclusão linda. Vamos todos fazer aqui um grande cenáculo, junto com o ministério. Vamos pedir agora um grande cenáculo, um derramamento do Espírito Santo. Você entendeu hoje com a inteligência o que é o dom. Agora, deixe a sua vontade ser guiada por Deus. Deixa Deus te embalar nos braços. Seja cheio do Espírito Santo. Levante seu braço lá em cima, no alto, bem alto o seu braço. E agora solte a sua voz. Quero ouvir você orando no Espírito. Solte a sua voz. Isso. Vai aumentando o volume da sua voz, com mais força. Experimente. Ouse. Deixa o Espírito Santo pesar em você. Vai aumentando agora o volume da voz, levantando o seu braço lá no alto. Você está entregue à ação do Espírito. Solte a sua voz. Agora eu quero ouvir só vocês cantando. Isso. Com mais força. Aumenta o volume. Vai crescendo a oração. Vamos encher esse centro de evangelização. Pode ser mais alto ainda, levanta seu braço.
Não para. Continua. Não deixa cair. Com mais força ainda. Mais forte. Isso. Xarabalaria, lavalaria, 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 lavalaria. Estamos no cenáculo. Estamos cheios do Espírito. Ele ora em nós. Lavalaria, 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 lavalaria. Lavalario, relelera lá. E alamario, e alamario, e alamarielele. Shiriri alamario, e alamario elele. Shiriri alario elele. Shiriri alario elele. A imagem é de uma grande cortina, um grande véu que se rasga. É um novo tempo que Deus inaugura na vida do seu povo. É um novo tempo que Deus inaugura na sua vida. A partir de agora, você é um homem, uma mulher, repleto do Espírito, batizado no Espírito. Se abre um novo tempo na sua vida. Se rasga. Um tempo velho fica para trás. O batismo no Espírito é um novo tempo na sua vida. Obrigado. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. E hoje eu tomo o lugar que é meu dentro do teu coração. Tudo aquilo que era velho é tirado. Eis que um novo tempo se inaugura na tua vida. Obrigada. O trono que é meu na tua vida, eu assumo novamente. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Levanta seu braço e diga obrigada, Senhor. Eu creio. Obrigado. Eu assumo esse novo tempo, Eu Senhor. assumo, Senhor. Eu assumo. Muito Cantemos obrigado, mais uma Jesus. vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.